Boa noite a todos, aos munícipes que nos assistem pelo portal da Câmara, pelo portal da página do Facebook da Câmara Municipal, aos munícipes presentes, funcionários da Casa e, por fim, aos colegas vereadores. Havendo quórum, declaro aberta a segunda sessão ordinária de 2022. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Passaremos a leitura, discussão e votação da ata 003 da primeira sessão ordinária do dia 7 de fevereiro de 2022. Às 19 horas do dia 7 de fevereiro de 2022, na sala das sessões da Câmara Municipal de Itaiandu, teve início a sessão ordinária de número 001 da legislatura, sob a presidência de Sua Excelência, senhor vereador Maurício Ordini Neto, e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Leitura, discussão e votação da ata número 50, 51 e 52, 2021. 001, 002, 2022. As atas foram aprovadas por unanimidade. Primeiro expediente, leitura dos requerimentos do número 001 de 2022 ao número 009 de 2022. Leitura das portarias número 001 de 2022. Leitura das indicações do número 001 de 2022 ao número 022 de 2022. Segundo expediente, a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão ordinária encontram-se arquivados em forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara Municipal de Itaiandu e também pode ser acessados através do portal da Câmara de Itaiandu no endereço www.itaiandu.campo.mg.gov.br no link TV Legislativa. Ordem do dia. Leitura dos projetos de lei 003, 004 e 005-2022. Leitura do projeto de lei 003-2022 legislativo. Presidente Maurício Ordini Neto, não havendo uma vereadora se manifestar e nem assunto a tratar, convoco a todos para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 14 de fevereiro de 2022. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim, Thalita Monique de Oliveira, secretária da mesa, a lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Sala das sessões, 7 de fevereiro de 2022. Ata em conformidade com a resolução 003/2013, de 18 de fevereiro de 2013. Aqueles que estiverem de acordo com a presente ata permaneçam como estão. Declaro, portanto, aprovada a referida ata sua unanimidade. Iniciando o primeiro expediente com a leitura das proposições, começando pelos requerimentos. Requerimento número 010 de 2022 do vereador Kleberson. Solicito informações referente ao recurso no valor de R$100 mil que seria destinado à ampliação reforma do CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. O recurso encontra-se em conta? Precisará ser devolvido? Qual o motivo de não ter sido licitado para a respectiva obra? Requerimento número 011 de 2022 dos vereadores Kleberson, Luiz Fernando e David. Requer informações referente à implementação do plano diretor, projeto de georreferenciamento e sobre a aquisição do veículo para a Secretaria de Meio Ambiente. Qual a situação referente a esses projetos? Já foi dado o início ao processo de licitação para a realização desses projetos? Já foi realizado o processo licitatório para a compra do veículo? Requerimento número 02 de 2022 dos vereadores Rivaldo e Thalita. Requeremos informação com relação aos paralelepípedos da rua Antônio Bustamante da Costa, no bairro João Paulo II. Qual será a destinação desses paralelepípedos? Já existe algum projeto para a utilização deles? Requerimento número 03 de 2022, vereador Rivaldo. Requer informações com relação ao Conviver. Quando ocorrerão as reformas no Conviver? Existe previsão de início das obras? Aqueles que estiverem de acordo com os presentes requerimentos lidos aqui, permaneçam como estão, em virtude da celeridade das formas. Declaro, portanto, aprovado todos os requerimentos à unanimidade, passando à leitura das indicações. Indicação número
23 de 2022, vereador Cleberson. Solicito que o Executivo, através do setor responsável, finalize o serviço e libere aquele espaço na rua em frente à Alhambra, na Avenida José de Lourdes Salgado Scarpa, próximo à PAI. Indicação número 24 de 2022, dos vereadores Rivaldo e Thalita. Solicito ao Executivo Municipal que sejam colocadas placas de proibido estacionar e feita pintura de faixa amarela em um dos lados da rua Arlindo Luz. Indicação número 25 de 2022, vereador Rivaldo. Solicito ao Executivo Municipal que providencie com urgência a manutenção e melhoria das estradas rurais do 50, Monjolinho e Capoeirão, acesso entre o bairro Jardim e Pé do Morro. Indicação número 26 de 2022, vereador Rivaldo. Solicito ao Executivo Municipal que providencie a manutenção dos postes de iluminação localizados no calçadão, já que vários deles estão sem funcionar, deixando o local escuro durante a noite. Indicação número 27 de 2022, vereador Luiz Fernando. Solicito ao Executivo Municipal que providencie com urgência a limpeza do terreno pertencente à Prefeitura localizado em frente ao cemitério municipal. Indicação número 28 de 2022, vereador Pierre. Solicito que seja providenciado o conserto de um buraco localizado na Avenida José Lourdes Salgado Scarpa, perto do Bar do Afonso, no bairro João Paulo II. Indicação número 29 de 2022, vereador Pierre. Solicito que seja providenciado o conserto de um buraco localizado na rua Tonico Moura Leite, em frente à casa de número 154, no bairro João Paulo II. Indicação número 30 de 2022, vereador Sandro. Solicito que a Prefeitura estude a mudança do local da Feira Livre para a Praça da Bíblia em atendimento à solicitação dos feirantes. Passaremos agora ao segundo expediente, com a palavra os vereadores. Hoje, por enquanto, ainda não haverá a fala do líder de governo, então iniciaremos com o vereador Éder. Cumprimento nossa mesa diretora, assessores e colaboradores aqui da Câmara, colegas vereadores, munícipes aqui presentes. Boa noite a todos. Cumprimento também, claro, a audiência, dos munícipes que nos acompanham aí pelo Facebook e pelo portal da Câmara. Sempre acompanhem o trabalho do vereador, que é muito importante para o andamento da cidade, Ainda dando sequência em uma fala da semana passada, nós estamos fazendo um balanço desses trabalhos de final de ano, E fizemos um jogo beneficente, meu amigo Cleberson e eu, contando com a forte colaboração, em especial do nosso comércio. Agradecer mesmo de coração a todos que puderam colaborar. Foi possível levantar mais de R$3.000 para poder ajudar o asilo, assim, como se diz, de grão em grão, a galinha literalmente encheu o papo, Então foi um valor que excedeu nossas expectativas. Infelizmente estava um período de chuvas e a gente não conseguiu uma parte, uma meta desse objetivo, que era ter mais gente ali no campo, mas está valendo, De uma outra forma a gente conseguiu reverter essa situação em valores monetários e repassar ao Lar dos Idosos, que fez a prestação de conta conosco, conseguiu acertar lá uma quantia nas farmácias de medicamento aí que aproximava desse valor de R$3.000, e com mais aí uns R$200 para pagar aí os encargos trabalhistas também, que eram necessários ali para o pessoal que trabalha no local. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir dar sequência nesse evento, se Deus quiser, para a gente poder ajudar o Lar dos Idosos, outras instituições aí que precisam muito de algum tipo de trabalho aí voltado para isso. Agradecer muito aos envolvidos, como eu disse, em especial o nosso comércio. Fizemos também aí algumas visitas, como eu falei na semana passada, fiz com o Pierre, fiz algumas sozinho, em especial os bairros rurais afetados por esse período de chuva. E a gente sabe que é um trabalho que a Prefeitura vem tentando fazer com relação aí a alguns lugares. Em especial, hoje observei na indicação do Rivaldo, aquela adjacência ali do Capoeirão realmente precisa muito, Rivaldo. É um lugar muito utilizado ali para a prática esportiva e também para o trajeto de trabalho de muitos. São parabéns, indicação importante. E tem muitos lugares aí, eu acredito que a Prefeitura vai atender. Bom, com relação agora, mudando um pouco de assunto, Hoje me chamou a atenção, eu já tinha recebido a mensagem do munícipe, que tem os ônibus escolares, A gente sabe que também é um trabalho difícil, ainda mais nesse começo de ano, de organizar motorista, carro, para onde que vai, horário.
dado que é um período novo de contratação aí dos novos motoristas e novos profissionais oriundos do concurso público. Mas tem um ônibus que, em especial hoje eu percebi saindo da Vila Carneiro, indo para o Pedregulho, né, para Santo Odila, e estava muito cheio de criança, né, uma van na verdade. Então a gente faz aqui uma indicação verbal para que isso seja estudado, né. A gente sabe que nesse período aí de começo, de volta às aulas, algumas coisas vão acontecer, vão engasgar um pouco, mas a gente faz essa indicação para que isso seja estudado, porque além da questão do conforto e da segurança, nós ainda estamos em um período, né, da Covid-19, então são necessários alguns cuidados ainda de distanciamento para que a gente evite aí qualquer situação. Alguns assuntos um pouco antigos, né, a gente vem sempre cobrando, com relação aos parquinhos do município. Existem algumas emendas impositivas aí que colegas destinaram, mas a gente pede realmente para que o Executivo trabalhe em alguns equipamentos, pois alguns estão oferecendo risco, né? Então a gente faz mais uma vez essa indicação para que seja feito esse trabalho. Também reformas em escolas que começaram aí há algum tempo já, então a gente vem cobrando para que algumas tenham a finalização dessas reformas. A gente sabe que alguns têm um entrave burocrático, como é a da Ana Carlos no Jardim, mas que o Executivo possa cobrar a empreiteira, resolver de forma judicial isso daí, para não travar aí mais outro serviço. Para finalizar minha fala hoje, entrarei no projeto de lei, né, atividade aí legislativa do vereador. No ano passado, minha cara colega Thalita e eu chegamos a discutir aí um projeto com relação à importância do esporte. Fizemos reuniões de comissão com alguns colegas e acabou que na época Itanhandu estava preso ao Minas Consciente e a gente não conseguiu desenvolver esse projeto. E agora esse ano a gente colocou na pauta, hoje ele será votado, que é um projeto que torna aí academias e os exercícios como atividades de bens essenciais, né? Então tem um parágrafo muito claro lá no projeto que diz que, claro, se Itanhandu tiver, como esteve preso ao Minas Consciente, ou tiver preso a alguma legislação pertinente ou muito parecida, esse projeto acaba não conseguindo se sobrepor, né, por uma questão de doutrina. No entanto, se for alguma legislação de Itanhandu, uma legislação específica, aqui ele consegue se manter em alguma situação para que as academias e clubes permaneçam abertos, por ser uma questão também além da questão da saúde, é uma questão financeira muito importante também, né? E a gente trabalhou esse assunto. Eu suspeito a falar, gosto muito do esporte, assim como eu acredito que todos os colegas aqui, né? E, inclusive, até fico feliz, tá? Quando, às vezes, como esse final de semana, eu fui linkado à figura de prática de esporte, né? Andar de bicicleta, e eu agradeço muito. É uma pena que eu não estou conseguindo andar, já tem tempo, né? Está chovendo bastante, o Paulinho sabe também que pedala, né? Thalita, o Rivaldo, então foi um período difícil aí, acho que até novembro já estava chovendo, dezembro, janeiro. E semana passada a gente retornou às atividades, né, de outros trabalhos que eu exerço, né, então infelizmente não deu tempo, já faz um tempo que eu não ando de bicicleta, mas eu fico muito feliz de ter essa vinculação de imagem, porque o político hoje no Brasil ele tem uma vinculação que é completamente oposta, né, relacionada aí à questão de corrupção, relacionada a outras coisas, né, que não vê um caso aqui ficar alongando muito, e eu fico feliz de ter, sim, essa imagem ligada ao esporte. E fico feliz, através do esporte, já ter conseguido transformar a vida de algumas pessoas, em especial do jovem, que é um público que eu tenho uma proximidade forte. Eu lembro que, no período da pandemia, em 2020, eu comecei a andar com algumas pessoas viam as postagens, quero andar, então vamos junto. E aí, cada vez eu ia com 2 ou 3, a gente tomava cuidado por conta da aglomeração, apesar de ser em espaço, né, completamente ao ar livre. E aí eu lembro que o pai de uma pessoa me mandou uma mensagem agradecendo por isso, porque a pessoa estava numa iminência de envolver com droga e através do esporte ele conseguiu sair dessa parte, né? E hoje ele está pedalando firme, já tem 2 anos, inclusive até disputando campeonato. Então a gente fica feliz, né? De uma certa forma, né, a gente acaba servindo aí de referência para as pessoas e não que a gente seja, né, obviamente 100% perfeito de forma alguma, mas eu fico feliz que algumas coisas servem para que as pessoas olhem, especialmente o jovem, e ter essa figura do esporte. Então, o projeto, além de uma questão aí de doutrina, ele tem esse intuito de promover a questão esportiva. Entendeu? A gente precisa muito, né? Porque investir em esporte
é sinônimo de não gastar depois com uma doença, com uma coisa ruim relacionada à saúde. Então, a gente torce muito porque o esporte não é, como eu falei, só, entre aspas, um esporte. Ele tem uma questão social, ele tem uma questão da saúde. Está aqui o Moisés, que competiu até na São Silvestre, né, Moisés? Então, Itanhandu hoje, graças a Deus, a gente torce muito, vai trabalhar para que ele ganhe aquela força esportiva que sempre teve em outros momentos e que os jovens possam cada vez mais usar dessa válvula de escape para poder sair das drogas ou de outras coisas. Então, a gente vai trabalhar bastante para isso. No mais é isso, eu agradeço a atenção de todos. Excelente semana, fiquem com Deus. Obrigado, Éder. Passo a palavra agora à vereadora Thalita. Boa noite, senhor presidente, doutor Luiz, colegas vereadores, funcionários da Câmara, munícipes presentes, munícipes que nos assistem pelo portal da Câmara ou pelo Facebook. Bom, essa noite, eu e o colega Rivaldo, nós trouxemos uma indicação solicitando, eu acho uma indicação muito importante, porque está tendo um problema muito grande na rua Arlindo Luz, que o caminhão para descarregar, e aí fica uma fila enorme de carro, causando um transtorno na cidade, e tem gente que já ficou até 10 minutos esperando o caminhão descarregar. Então, a gente trouxe essa indicação solicitando que o Executivo escolha um dos lados, né, e coloque uma faixa amarela e placa de sinalização proibindo a parada, que eu acho que vai melhorar, porque está um caos, gente. Gostaria de avisar a população que estão abertas inscrições lá na Fundação Itanhanduense para diversas oficinas, e elas são todas gratuitas e atendem a todas as idades. Alguns cursos são novos, como equitação, psicomotricidade, dança, xadrez, preparatório para o Enem, e algumas que já tinham, né? Musicalidade, ABB, violão, banda, teatro, coral, entre outras. Então, gente, vamos aproveitar essa oportunidade. Por hoje é só. Uma excelente noite e semana a todos. Obrigada. Obrigado, Thalita. Passa a palavra agora ao vereador Sandro. Boa noite à mesa diretora, funcionário da Câmara, colegas vereadores, munícipes presentes e quem acompanha a gente pela TV Câmara, pelo Facebook. Uma boa noite a todos. Inicio minha fala hoje apresentando aqui na tribuna um abaixo-assinado de quase 1.500 assinaturas de cidadãos itanhanduenses que querem que a feira mude para a Praça da Bíblia. Então, eu fiz uma indicação hoje ao senhor prefeito, que pense com carinho, que é a vontade popular, e que seja a vontade também da maioria dos feirantes. Sou a favor dos feirantes da agricultura familiar, do que vende bolo, que vende quitutes, e seria bem aconchegante essa feira ficar ali na Praça da Bíblia. Caracteriza cidade pequena, os turistas vão ali visitar, e sou a favor também que venda roupa, sim, desde que seja de Itanhandu. Sou contra feirante que venda vestuário que seja de fora de Itanhandu. Então, se tiver alguma normativa que a gente possa aprovar aqui na Câmara, um projeto de lei impedindo que os feirantes de outra cidade, na área de vestuário, que poderíamos proibir, eu sou a favor. Então, eu peço ao prefeito que analise com carinho e o mais rápido possível atenda o pedido da população e dos feirantes. Nós aqui, vereadores, nós temos uma função
E a função do vereador não é dar ordem para o funcionário da prefeitura tampar buraco, dar ordem para o funcionário da prefeitura carpinar a rua, dar ordem. Nós não estamos aqui para dar ordem. Quem dá ordem é o executivo. O executivo executa. Nós estamos aqui para representar a população, para levar o conhecimento do executivo, as necessidades dos moradores que estão faltando água, que tá precisando de limpeza, que está com buraco em frente da sua casa, devido a essas grandes, graças a Deus, essa chuva que está acontecendo esse ano, há muitos anos não acontece, e nós temos que agradecer porque, felizmente, não está, em nossa cidade, não causou grandes destruições, nós não tivemos, que a gente saiba, assim, alagamento de perder tudo, a morte, o desbarrancamento que a gente vê na TV. Mas só que, devido ao trabalho paliativo das gestões passadas, eu digo na área rural, sempre foi feito serviço paliativo. Na área urbana também. Aqui a desculpa que dava na Câmara que o cano que recebe água pluvial, que é a água da chuva, ele não comporta porque ele é pequeno. Pode até ser que seja, mas que nunca eu vi fazer limpeza em bueiro, nessa tubulação de água pluvial, que infelizmente é junto com o esgoto na nossa cidade, eu nunca vi fazer um assoreamento, um trabalho de limpeza nesses canos. Então, se o cano é pequeno, tem que trabalhar para pôr o cano grande, maior, que comporte. E, pelo menos, limpar esses bueiros. Só que a gestão atual, a gente vê que não está dando conta de limpar beira de linha, trevo, as escolas, a praça, a área pública, as ruas. Jogar veneno é uma solução, mas é proibido e eu sou completamente contra. Porque se caso, assim, quando na gestão retrasada que eu estava aqui, mata canarinho da terra, essa água vai para o rio, prejudica a água. Então, vários fatores, e é proibido por lei jogar o veneno. Então, a gente, sim, eu peço à população que tenha paciência e que ajude a administração, ajude nós a administrar, a deixar a nossa cidade bonita. Então, aqui é um pedido e uma explicação também da função do vereador. Vereador traz recurso através de deputado, é mais que obrigação. Não é obrigação do vereador trazer recurso. Não é obrigação do vereador e até do deputado pedir recurso. Nós fazemos isso aqui na Câmara Municipal. Eu comecei em 2004 a ter o meu deputado, a cobrar dele alguns recursos para o município, porque é uma maneira da gente fazer a diferença, da gente conseguir melhorar a nossa cidade com infraestrutura, com aparelhagem no hospital, com aparelhagem na PAI, com aparelhagem no Lar dos Velhinhos. Nós somos aqui, perante a cidade vizinha, nós somos referência em quase todos os setores da saúde, se não for em todos os setores. Nós temos uma PAI ali magnífica, a gente tem um Lar dos Velhinhos ali que são, quem puder ir lá conhecer, tudo limpinho, arrumadinho, bem administrado, tudo medicado. A PAI também, e as escolas também, tudo arrumadinho. E agora, a função do vereador é cobrar o prefeito das necessidades da população. Isso a gente está fazendo aqui, a gente representa a população. A gente cobra. Só que não é função do vereador mandar o funcionário da Câmara fazer a necessidade da população, às vezes, que está com mais necessidade. A gente pede aqui que dê uma atenção especial. Então, quer dizer, nossa função está sendo feita. Então, aqui eu quero dizer por causa da rede social. Porque tem pessoas que não têm conhecimento, não têm moral
para falar. Falaram aqui do salário de vereador. Procura saber primeiro o salário do vereador. Pode perguntar para qualquer um aqui que a gente mostra o nosso olorite. Dá as coisas, não estamos aqui para dar nada para ninguém, não. Se eu quiser ajudar alguém, se eu ver que é uma necessidade, eu ajudo. Como cidadão, como dono de loja, como vereador, mas dá obrigação, não tem obrigação de dar nada, não. E além de dar as coisas para os outros, fazer bonito nas costas da gente ainda. Então, procura saber primeiro, para depois ficar falando na rede social asneira. Bater cartão, vereador, no Brasil inteiro ninguém bate cartão, não. Isso aí não depende de nós. Se for lei, tiver a lei de bater o cartão, nós vamos bater o cartão. Entendeu? Mas não tem necessidade de bater cartão, porque a função do vereador não tem horário para cumprir, justamente porque 6 horas, 6h30, 7 horas, 8 horas, 10 horas, se eu for na padaria, eu sou parado, eu sou cobrado, e a minha função, não estou reclamando, não, eu vou ali e represento a população. Aonde eu for, se eu for no baile 3 horas da manhã, tem gente reclamando. Aonde eu vou, eu recebo reclamação. Eu sou vereador para isso, para representar a população e trato todo mundo muito bem. Então, na hora de pôr na rede social, estuda um pouquinho, entendeu? Estuda um pouquinho, aprende, tem aí as funções do vereador, para não ficar falando bobeira, asneira. Então é isso que eu quero falar, desculpa o desabafo aí, que tem pessoas que têm que escutar essas coisas, que não estão nem sabendo o que está acontecendo, que acompanha a rede social, mas a gente está aqui fazendo o que a gente pode. Você acha que qualquer um de nós aqui não gostaria de resolver o problema da água do Monte Verde? Gostaria de resolver a água da Ponte Alta, que é mais velho que o Monte Verde, há muitos anos que eles reclamam da mesma coisa? Da parte alta lá do bairro industrial, da Estiva, do Córrego da Mata, do Córrego da Estiva, isso aí é reclamação eu estou aqui há 16 anos, é a mesma reclamação. E a gente está cobrando e tentando fazer as coisas para poder sanar, melhorar. E, infelizmente, o executivo, a burocracia do Estado, do federal, é grande. Esse problema de água, se começar a fazer um trabalho hoje, vai demorar 2 anos para resolver. E quer dizer, agora, se vocês quiserem ouvir promessa, mentira, aí agora, a gente quer falar a verdade, mostrar a maneira que vocês podem amenizar o problema. Às vezes a população não ouve. E precisa passar necessidade para ajudar nós a cobrar, porque eu venho aqui e cobro. Cobrei aqui 250 mil aqui, 8 anos cobrando 250 mil, fazer o posto de saúde do Jardim, o dinheiro foi devolvido, não fizeram. E cadê lá a população do bairro Jardim para ajudar a cobrar? Não teve um para me ajudar. Hoje tem lá o nome, todas as estradas e ruas do bairro Jardim. Vocês compram hoje fora de Tenhandu, pela internet, não tem endereço, não tem rua, não tem número, não tem mercado, porque na lei tem. Vocês não cobram, não pedem. Então, quer dizer, se não houver uma união, nós, vereadores da população, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Porque nós somos representantes de vocês, a gente leva as suas necessidades. Ali tem 2 coisas que acontecem. É muito trabalho, tem a programação dele, tem a oposição, porque, se eu fizer isso, vai ficar o mérito para o santo, aí não faz. Ou vai ficar para outro vereador o mérito, aí não faz, quem pede é a população. Agora, se vocês unirem a população, o bairro, ajudar a gente a cobrar, nós vamos conseguir calçar a rua. Nós vamos conseguir resolver o problema da água. Agora, com briga, nos atacando aqui na Câmara, apontando, na hora de pedir voto, vem aqui encher o saco, com esses palavreados. Quer dizer, nós vamos mesmo, é nossa função pedir voto, mostrar o que a gente quer trabalhar, e tem que gostar muito para isso também.
Agora, esses problemas que estão acontecendo, nós estamos aqui recebendo as cobranças, nós estamos aqui representando. É hora de vocês cobrarem, nós estamos aqui para ouvir. Entendeu? Então, com ignorância, com falta de educação, achando que é melhor, que não tem medo de ninguém, isso não é assim que resolve as coisas. Entendeu? A gente está aqui para unir as forças, para ajudar, para valorizar o trabalho, às vezes, que está sendo feito do munícipe, da sua parte, na área social. A gente ajuda, porque a gente vê que está fazendo um trabalho pelo social. E não é só os vereadores, não, a Tendu inteira ajuda. Então, desculpe o meu desabafo, eu estou à disposição da população, o que tiver no meu alcance, pode ter certeza que a gente vai correr atrás. Me despeço de todos os itenduenses, desejando saúde e paz. São os votos de Sandro Gás. Uma boa noite a todos. Obrigado, Sandro. Passa a palavra agora ao vereador Pierre. Senhor presidente, senhora secretária, nobres colegas, doutor Luiz, assessor jurídico desta casa, servidores da Câmara, João Paulo, Fernando, público que nos acompanha através da página da Câmara Municipal no Facebook e também através do portal da Câmara, público presente, boa noite. Na última quinta-feira, tivemos aqui em Tendu a visita dos amigos e deputados Ulisses Gomes e Odair Cunha. Ulisses e Odair sempre demonstraram um carinho enorme com Tendu. Inclusive, já disse aqui, a primeira candidatura do deputado Odair nasceu aqui em Tendu, mais precisamente em uma reunião regional do partido, isso lá no final de 2001. Odair foi eleito, pela primeira vez em 2002. Mas, nessa visita, tivemos uma boa conversa na Prefeitura Municipal, onde estiveram presentes, além dos dois deputados, o prefeito Paulinho, secretários municipais, os colegas Sandro, Thalita e Éder, e alguns apoiadores. Nessa conversa, tanto o Ulisses quanto o deputado Odair reafirmaram o seu compromisso com o Tendu. Em 2022 teremos, se Deus quiser, mais conquistas. Quero aqui hoje chamar a atenção dos colegas para um assunto que vem tirando o sono de todos nós e que tem trazido também transtornos para a vida de muitas pessoas, inclusive para nós, para todos os itenduenses. As duas rodovias que passam pelo município de Tendu têm sérios problemas que envolvem a sua estrutura. A MG 158, que liga a BR 354 no distrito de Capivari até a divisa com o estado de São Paulo, o Estado vem, faz aquele paliativo de tapar buracos, mas não está sendo suficiente. Percebemos que em diversos pontos a rodovia apresenta sérios problemas que vão além desses buracos que surgem ao longo da mesma. Em diversos pontos, a rodovia demonstra sinais de verdadeiros... parece que está rompendo mesmo. E esses problemas comprometem a vida do nosso povo. Sei que o colega Rivaldo já procurou o DR, mas sugiro também que a Câmara faça em conjunto um documento para ser endereçado direto ao governador Zema, antes que problemas maiores aconteçam. Também me preocupa a situação da BR 354, que também passa pelo município de Tendu, mais precisamente ali no bairro das Goiabeiras. Existe um grande buraco na rodovia, no bairro Goiabeiras, que já comprometeu metade da pista. Está perigoso e este problema pode acarretar tristes tragédias. Sugiro também que a Câmara faça um documento endereçado ao Ministério da Infraestrutura. É preciso corrigir essas falhas nessas duas rodovias tão usadas pelo nosso povo. Conversando hoje com a Aline, ela me disse de uma questão muito importante,
que é a volta das cirurgias eletivas em parceria com a Santa Casa. As cirurgias estavam paradas, já tinha um bom tempo. As pessoas que estavam aguardando há mais tempo já estão, inclusive, sendo chamadas. E, se Deus quiser, essas pessoas que já sofreram tanto com os problemas que estão sendo acometidas, logo terão esses mesmos problemas resolvidos. Em todas as reuniões, eu falo a respeito da vacinação contra a Covid-19. Considero a vacina a ferramenta mais forte no combate a essa trágica pandemia, que já ceifou a vida de mais de 620 mil brasileiros. É quase impossível alguém não ter perdido um parente, um amigo para essa grave doença. Por isso, sou um defensor da vacina. Itanhandu segue a sua campanha de vacinação. Aliás, aproveito mais uma vez para parabenizar estes verdadeiros heróis que são os profissionais da saúde e demais profissionais que estiveram e estão na linha de frente dessa verdadeira guerra. Com certeza, o trabalho de todos esses profissionais ajudou a salvar vidas. Mais uma vez, faço aqui um apelo aos pais e responsáveis para levarem seus filhos para que eles recebam a vacina. Vamos proteger nossas crianças também e proporcionar a elas essa ferramenta que é comprovadamente eficaz. Na semana passada, houve um treinamento na Santa Casa e Hospital dos Olhos para os agentes de saúde e enfermeiros. E esse treinamento está relacionado diretamente com o programa Saúde nas Escolas. O programa tem que ser desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde junto às escolas públicas. E o mesmo está sendo retomado com a volta regular das escolas. Agora há pouco, o secretário Luciano, tive uma conversa com ele a respeito de uma publicação que eu vi no Facebook, que é com relação aos novos cursos que a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Fundação Itanhanduense e o Instituto Federal, IESU de Minas, estão ofertando. Quais são esses cursos? Curso de recepção e reservas, assistente de contabilidade, assistente de secretaria escolar, recepcionista em serviço de saúde, assistente de recursos humanos e assistente administrativo. As inscrições estão sendo feitas na Fundação Itanhanduense até o dia 18, agora, das 8 às 11 da manhã e das 13 às 17 horas. O início dos cursos está previsto para o dia 7 de março. Deixo aqui, senhor presidente, os meus cumprimentos a todas as pessoas envolvidas nessa questão. No mais, gostaria de agradecer e desejar boa noite a todos. Obrigado, Pierre. Passo a palavra agora ao vereador Rivaldo. Boa noite, mesa de diretores, aos servidores da Câmara, João Paulo e Fernando. Boa noite aos munícipes presentes. Boa noite aos munícipes que acompanham pelo Facebook, através da TV Câmara. Fiz na noite de hoje 2 requerimentos. Um fiz juntamente com a vereadora Thalita, onde foram questionados por algumas pessoas onde serão reaproveitados paralelepípedos que foram retirados da rua Antônio Bustamante da Costa, no bairro João Paulo II. A princípio, eu acho que poderia ser aproveitado no estacionamento da garagem, lá no pátio. Então, lá está brigando os carros, um ônibus, tudo, e quando chove é uma tristeza. Mas eu tenho certeza que, se não for utilizado lá, o executivo vai ter um bom lugar para ser utilizado. Torço para que seja utilizado lá. Outro requerimento que eu fiz foi a respeito da reforma e ampliação da sede do Conviver.
Eu, particularmente, fiz o desenho lá, fiz a planta da reforma, a Thalita me ajudou, e tem a Zezé, que encabeça lá o Conviver. Então, nós tivemos na prefeitura, no final do ano passado, e nos disseram que a gente tinha 3 meses para concluir. Em novembro, concluí a obra em 3 meses. Mas já passaram 3 meses, a obra não começou. Então, eu peço que não dê essa resposta, por favor, porque falaram que já estava tudo pronto, só faltava licitação. Então, que dê um andamento. Pois as pessoas precisam de atenção naquele local. Tem pessoas lá, a gente sabe, de idade, que lá é a vida delas. Então, que eles possam agilizar essa reforma, que possa ser mais rápido possível. Eu fiz 3 indicações a respeito das estradas rurais de nosso município. Uma é a estrada do bairro Monjolinho. Sei que não é o momento adequado para passar a máquina devido às chuvas, mas para que não piore a situação, tem alguns lugares que precisam dos buracos ser tapados, porque circula muita gente lá, trabalha na granja, trabalha no pé do morro, trabalha em Passa Quatro ou no Tronqueiros, eles usam aquela estrada. Então, está dificultando. Quanto mais tempo demorar com a chuva, vai piorar aquilo lá. E a gente que anda de bicicleta, está tendo dificuldade, carro, tudo lá, então eu peço que o executivo dê atenção lá. E também fiz uma indicação do Capoeirão. Lá não tem como passar, lá está terrível aquele lugar. Então, acho que já teve cobrança aqui, já teve pedido, então eu reforço o pedido de alguns vereadores que fez. Eu não me recordo o nome de quem fez, mas eu peço que dê uma atenção lá. E também sobre a estrada do 50. Eu pedalo esse final de semana, na sexta-feira eu passei lá, não teve como passar de bicicleta. E passar de carro também não tem como passar. E foi me relatado que quando fizeram a estrada precisava colocar um pouco mais de terra. E não foi colocada essa terra e teve a manilha que ficou na flor da estrada, acabou quebrando a manilha. E eu coordenei isso tudo lá. Tem a lama e barro que tá tremendo. Então, se tivesse posto mais 2 caminhões, evitaria o transtorno que está causando. Então, a gente está aqui, igual o Sônia falou, a gente está para cobrar, a gente não está dando ordem para ninguém, então a ordem vem do executivo, do prefeito, e não a nossa. Então, a gente recebe indicação, a gente vai e faz na intenção que venha a ser executada. Então, a gente está para trabalhar junto, a gente é uma parceria. Não tem como a engrenagem mover se não tiver todo mundo unido. Então, eu peço que dê uma atenção para aquela estrada. E eu recebi uma denúncia sobre o calçadão, a eliminação do calçadão. Então, já foi até postado no Facebook, tudo, e teve mais munícipes que moram lá, me falaram que lá está complicado o negócio. E a gente sabe que a falta de segurança que tem na cidade, ficar no escuro, é complicado. Então, eu peço que o executivo dê uma atenção lá, que possa resolver, porque parece que só tem 2 lâmpadas funcionando, e as outras estão apagadas. Eu não sei se eles vão fazer obras, se vai mudar os postes, mas enquanto não muda, não pode ficar no escuro. Então, tem que dar uma atenção lá no calçadão. Eu e a Thalita fizemos uma indicação sobre o trânsito na rua Arlindo Luiz. Está insuportável. Esses dias eu fiquei por 10 minutos parado na ponte da Santa Casa, porque não tinha como passar. Então o pessoal ficou parado lá, porque tinha 3 caminhões de um lado e os outros carros parados do outro. Então não tem como passar, ainda tinha um caminhão do lixo ainda na hora. Então a gente ficou, o trânsito lá está feio. Então eu não sei que de imediato eu acho que poderia pintar o meio-fio de amarelo, colocar as placas, mas que as pessoas também possam respeitar. Porque às vezes a gente cobra, faz isso, pinta ali, coloca a placa, mas a própria população não colabora. Então tem que ter uma colaboração de todos para que haja bem. A gente sabe o trânsito da cidade como está caótico. Estou falando aqui lá porque já foi relatado por alguns colegas vereadores, outros locais, que o trânsito está horrível. Então, acho que tem que ter bom senso, tanto da população como das pessoas que vão descarregar, porque lá tem uma área que dá para o caminhão encostar lá e descarregar. Então o caminhão não precisa ficar parado no meio da rua, igual está ficando. Então, foi feito um acréscimo lá, que está fazendo uma construção, dá para colocar os caminhões de carga e descarga. E foi falado de ter um horário para haver carga e descarga, mas acho complicado isso. Não sei como que é a logística desse negócio, mas é difícil. Eu peço também que a Polícia Militar também auxilie nisso. Não sei se é através de multa, auxiliar, conversar,
ou falar com as pessoas. Mas tem a faixa amarela, tem proibido estacionar as placas, então tem que ser cumprido. E eu peço a ajuda da população, porque se ninguém respeitar, ninguém ajudar, o negócio está difícil. Enquanto não sai esse projeto para melhorar o trânsito na cidade, então tem que ter uma compreensão de todos, para a gente melhorar. E no sábado, foi eu, o Kleberson, o Pierre, a gente foi no Bom Sucesso visitar lá como diz, o Fernando que nos chamou para a gente visitar a propriedade dele e falou lá do problema que está na estrada. Então eu e o Kleberson fomos conversando, falou, se for propriedade particular vai ficar difícil da prefeitura fazer o serviço. Aí quando nós chegamos, a gente nem sabia onde era o local, vimos que tem 9 casas, 9 famílias que moram lá. E todos estão prejudicados pela estrada que não está boa. Tinha que ter um serviço lá, serviço de excelência para arrumar aquilo lá, porque tem muita gente que depende de passar naquela estrada. E foi relatado que chega combis com compra, não entra lá, e tem um senhor que não tem condições de andar, às vezes sai no carrinho de mão para ir entrar na ambulância. E eu peço que o executivo dê uma atenção. Hoje, conversando com o Paulinho nos prometeu que vai arrumar a estrada lá. Então, eu agradeço ele e peço para que ele dê uma atenção especial. Não é para o Fernando, não. É para as 9 pessoas, 9 famílias que moram lá. E que a gente não leva nada para o particular. Entendeu? A gente está aqui para ajudar, para contribuir. Se há possibilidade de fazer lá, que faça, que arrume a estrada. No meu ponto de vista, eu acho que não gastam 3 horas. Entendeu? Vai fazer lá, vai passar a máquina lá, vai gastar uma meia hora e depois colocar uns 5, 6 caminhões de terra, não sei. Acho que não passa disso, para acertar a estrada. Mas eu peço que o Fernando da família tenha um pouco de paciência também, do jeito que está lá agora, não adianta passar a máquina, porque deve ter muito barro, então esperar secar um pouquinho. E eu agradeço o Paulinho pela boa vontade dele, que ele nos prometeu que foi passar lá. E por hoje é só. Eu me despeço de todos, desejar uma boa semana para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado. Obrigado, Rivaldo. Passo a palavra agora ao vereador Kleberson. Quero cumprimentar a meus diretores, colegas vereadores, a todos os presentes aqui, funcionários da casa, ao público presente e também a população que nos assiste de casa nessa noite e a todos vocês o meu muito boa noite. Importante os assuntos trazidos aqui nessa noite, e eu quero falar inicialmente da indicação que fiz. A prefeitura tem serviços rotineiros, a gente acompanha, né? Infelizmente Tenhandu tem muito problema com cano estourado, rede de esgoto dando problema. Então a gente, se andar pela cidade como a gente anda, a gente vê que muitas ruas estão com manutenção. A prefeitura abre, faz ali o buraco e até sinaliza, mas muitas vezes não se volta para terminar o serviço rápido. E eu vou dar um exemplo que é da indicação que eu fiz hoje. De acordo com os funcionários da Alhambra lá, os moradores da rua, a rua foi aberta, tiraram os bloquetes ali, bem ao lado do portão da Alhambra, na Rua da Pai mesmo, na José Lourdes Salgado Scarpa, desde o ano passado. E até hoje não foi finalizado o serviço. Então, eu acho que é um pouco por isso que as pessoas ficam esgotadas e saturadas, né? Porque, de repente, a pessoa mora em frente, essa rua que teve o buraco aberto ali, e ela vê 1 mês, 2, 3 meses passa, e a prefeitura não consegue concluir o trabalho. Eu sei bem que a mão de obra da prefeitura é pouca, né, o maquinário é pequeno, e eu sei que a dificuldade do serviço é enorme. A cada hora tem uma prioridade nova, mas eu acho que também nós não podemos levar tanto tempo assim para concluir um serviço como aquele lá em frente à Alhambra, por exemplo. Eu acho que assim, questão de 1, 2 meses, uma rua aberta, é muito tempo. E isso já aconteceu também lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Manuel Carneiro, que eu acompanho bem, que é a rua que eu moro, agora está com problema de novo, em frente à Secretaria de Assistência Social. Então, assim, nós precisamos de mais agilidade nesse sentido. Se a mão de obra da prefeitura não dá conta, que a gente tente terceirizar a empresa para fazer isso também. Inclusive, o calçamento da cidade é todo irregular já há muitos anos. E parece que a prefeitura não dá conta de resolver esse problema mesmo. Todas as ruas de Tenhandu esburacadas. Então, por que não se terceiriza uma empresa
para vir fazer um serviço desse. Ia resolver, ia acabar com o problema. E a gente sabe que recurso para isso tem. Fizemos requerimentos também, e um requerimento que eu considero muito importante, assinado com o colega vereador David, muito por iniciativa do vereador Luiz Fernando, perguntando à prefeitura como anda os trâmites para a realização do plano diretor. Nós votamos o ano passado, já deve estar quase fazendo um ano que nós votamos uma lei aqui, autorizando um recurso de alta monta, bastante dinheiro, para a prefeitura fazer o plano diretor do município, o georreferenciamento e aquisição de um carro para a Secretaria de Meio Ambiente. E até hoje nós não tivemos notícia. Como eu disse, já vai completar aniversário de um ano e a gente não sabe em que pé que está. Então nós apresentamos o requerimento para ver se isso tem tido andamento e como realmente se encontra essa situação. Por exemplo, o carro para a Secretaria de Meio Ambiente. Se não foi comprado o ano passado, e realmente não foi, esse ano já vai custar mais caro. Então, é a questão de planejamento que a gente tanto pede aqui, porque senão as coisas não andam na prefeitura. A gente precisa realmente priorizar algumas ações. Como o Rivaldo já disse aqui, junto do Rivaldo e do colega vereador Pierre, nós fomos ao Bom Sucesso no final de semana, a convite do meu amigo Fernando, morador do bairro Monte Verde, mas que também tem família lá no bairro Bom Sucesso, e nós visitamos realmente esse povoado, um vilarejo, uma comunidade que merece essa atenção. Foi até difícil para a gente chegar lá, porque muito barro, e são 9 famílias, 9 casas, como disse aqui o vereador Rivaldo. Inclusive, numa dessas casas mora uma pessoa com dificuldade de locomoção, que só tem uma das pernas. Então a gente precisa tratar o povo com carinho, a gente precisa tratar o povo com respeito. Quando o povo pede no Facebook, quando o povo faz uma cobrança no Facebook, é porque realmente está necessitando daquele trabalho. Não é simplesmente porque quer brigar, porque quer... É porque realmente já cansou de pedir. Pediu uma, pediu 2, pediu 3 vezes. Então a gente precisa ouvir as pessoas. Como o Sandro muito bem falou hoje aqui a respeito da função do vereador, a função do vereador é ouvir e representar os anseios da população. Como meu amigo Moisés, que está aqui hoje, sempre nos fala da importância de dar uma manutenção aqui no campinho, próxima à exposição. Quantos jovens não praticam esportes ali? Mas nós precisamos cercar aquele campinho, deixar com segurança, colocar rede para a criançada, estimular o esporte, porque tira os jovens e adolescentes de caminhos tortuosos. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que cada vez mais os jovens entram para o mundo das drogas. E o esporte é ferramenta crucial para nós combatermos isso. Então nós precisamos realmente dar atenção ao pedido da população. Como o vereador Sandro já falou aqui hoje também, quase 1.500 assinaturas com relação à Feira Livre. Está aqui representando hoje a Elaine, a Luísa. Nós precisamos ouvir o que a população nos pede. Nós somos representantes do povo. Quando eu venho aqui e falo da questão da feira, não é uma opinião do vereador Cleves, é uma opinião do povo que ali está representado. E eu tenho uma opinião de que assim, sempre existiu uma preocupação com relação ao comércio, nós vamos desagradar o comércio. Eu não enxergo dessa maneira de forma alguma. Eu acho que são coisas que se beneficiam, que se ajudam. A pessoa vê um movimento na rua, a rua está lotada, as pessoas saem para ir na rua. O que ela não acha na feira, ela busca no comércio, e do comércio ela vai na feira. Enfim, a economia realmente ela gira e se complementa e se completa dessa maneira. O problema de falta de água nas casas é o maior problema que Tenhandu tem já há alguns anos, e eu tenho falado disso e vou falar insistentemente. Nós gostaríamos de pedir muito à prefeitura, muito mesmo, que esse problema seja levado como prioridade, seja encarado diariamente como prioridade, que as pessoas que trabalham no setor, ao acordar todos os dias e ao chegar na prefeitura, 7 horas da manhã, na garagem municipal, elas possam se empenhar para resolver a falta de água das pessoas. Nesse final de semana, nós tivemos lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, é raro faltar água no Nossa Senhora de Fátima. Faltou um dia e meio, 2 dias, as pessoas ficam desesperadas. Imaginam aquelas pessoas que moram em bairros como Monte Verde, Jardim, e sofrem com a falta d'água toda semana. Como que faz a pessoa que trabalha a semana inteira, chega sexta-feira, no sábado ela quer lavar roupa, quer lavar a casa dela e não tem água, não tem uma gota de água. Isso realmente injuria as pessoas. Quero falar também
da questão do reajuste dos professores. Um assunto muito importante que nos foi trazido esse ano. Uma lei de 2008, e que o presidente esse ano assinou a portaria, o presidente da República, colocando 33,24% de reajuste para os professores no território nacional. O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, acatou esse reajuste e aplicou. Mas no nosso município depende do prefeito, através da Secretaria de Educação, aplicar esse reajuste. E eu peço que seja dado esse reajuste aos professores, dentro das condições orçamentárias. Se não for possível os 33%, que pelo menos um pouco mais do que esses 11% aplicado neste ano. Sempre se falou em valorizar os professores, e não há momento mais oportuno do que esse, onde nós temos uma lei que garante esse direito, onde nós temos orçamento para isso. É momento de valorizar os professores, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Quero concluir nessa noite, dizendo que eu compreendo que as cobranças no Facebook, muitas vezes elas nos chateiam, nos entristecem, ainda mais da forma que algumas são feitas. Mas eu quero dizer que se nós recebemos bem os elogios da população, nós precisamos receber também as cobranças. Nós precisamos receber também as críticas. Lembrar que somos todos servidores públicos. E nós não podemos entrar no Facebook e ver pessoas que trabalham em cargo de confiança, comparando a cobrança do povo à latida de cachorro. Isso eu nunca vou aceitar, porque nós somos funcionários do povo, pagos pelo povo. E concluo com uma frase, que não é minha, mas é muito verdadeira. Cargos são temporários, títulos são provisórios, mas a maneira que você trata as pessoas sempre será lembrada. Boa noite a todos, vereador Kleberson. Obrigado, Kleberson. Passo a palavra agora ao vereador Luiz Fernando. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, público aqui presente, todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook, portal da Câmara, muito boa noite. Queria começar aqui agradecendo ao Executivo, um pedido meu aí de uns 3, 4 meses para a limpeza do córrego da Estiva. Foi feito na última sexta-feira e finalizado sábado. Agradeço, embora aí já há um bom tempo pedindo, foi feito como eu vinha pedindo aí o paliativo, e se Deus quiser aí, compra aqui, que possa ser feito como o próprio prefeito já falou, ser passado a máquina, ser feito um serviço mais eficiente, mas valeu a pena. Tive hoje até vendo a água até correndo, graças a Deus, que você via um mau cheiro ali, a água parada. Graças a Deus aí foi atendido. Quero também trazer aí uma das muitas reclamações que tem no nosso município. O colega Grebson já falou aqui que tem que ser prioridade máxima do nosso município, que é a falta d'água. Vários bairros da nossa cidade, como Monte Verde, a Estiva tem também sofrido muito com a falta d'água. Tem alguns bairros, como a própria Estiva e outros bairros que aqui não vou citar, que eu não vou lembrar de todos, existe um poço artesiano onde necessita de simplesmente de uma manutenção, ali colocar uma pompa. Peço aí que o Executivo priorize isso, porque um exemplo, a Estiva hoje, se o poço lá em cima for reativado, a Estiva terá água do poço, já a água da cidade que vai não será passada para a Estiva, então sopra mais para a cidade, e assim consequentemente. Mas aqui vale aí um apelo a toda a população, não desperdiçar água. Sabemos que há muitas pessoas no nosso município que desperdiçam água. Enche uma piscina cedo,
joga água fora à tarde, liga a mangueira, lava quintal todo dia. A gente tem que ter a população também tem que ajudar, tem que economizar a água. Tenhandu tem uma fama, e alguns bairros específicos, de gastar muita água. Infelizmente, eu acho que a população também tem que ajudar. Mas cobra aqui a parte do executivo, de manutenção, de mesmo melhoramento em várias redes. Fiquei sabendo lá na Estiva, um exemplo, conversando com o vereador Crédito, parece que o Nossa Senhora de Fátima tem esse problema, e outros bairros, de ter duas redes diferentes. Então, às vezes, umas casas têm água e outras não. São muitas confusões que eu acho que necessitaria ser aí arrumado para não ter, resolvido para não estar todo problema assim. Quero falar também do requerimento que fiz junto com o colega David e o colega Greberson. Bem dito o colega Greberson, vai fazer aniversário a votação que nós votamos nessa casa. O plano diretor, de muita importância ao nosso município, como também o georreferenciamento. Eu acho que, só uma explicação mais rápida, quando se fizer o georreferenciamento, os nossos impostos IPTU serão justos, porque às vezes você mora numa casa de 100 metros e paga, uma pessoa mora em 100 metros e paga num valor que mora de 500, e tem gente que mora em casa de 500 que paga num valor de menor, não correspondente. Eu acho que vai ser mais justo. E aí a prefeitura vai receber mais, e aonde a gente, como vereador, pode cobrar mais, porque a arrecadação aí melhora. Então, queria saber aí sobre esses dois projetos e do carro do meio ambiente, que na época que eu ressalto que eu fui contra a aquisição desse carro, porque o dinheiro saiu proveniente do CODEMA, poderia ser aplicado em outras coisas, como, por exemplo, a própria água. Mas, já que foi aprovado, como diz, esse ano a tabela aí do FIP aumenta. Então, e como que está o pé dessa situação do carro? Já foi licitado? Não. Então, aí a título de conhecimento. Quero falar também de um terreno de frente ao cemitério, pura mato, cheio de carreta. Esses dias tinha até uns postes lá da CEMIC. Além de ser um lugar nobre, que muitos vão lá visitar, às vezes, infelizmente, momento triste, né? Ninguém quer passar por isso, mas vai lá se depara com aquela situação. Além de ser um lugar de trânsito de pessoas ali da Estiva, querendo ou não, uma das centrais cidades que dá acesso à rodovia, naquele mato alto. Eu peço aí, encarecidamente, aí que o executivo dê uma atenção lá, naquele mato, porque acaba deixando, além de um desconforto ali, uma mal aparência para o nosso município, para quem vai lá. Outra coisa também, para finalizar aqui, a questão da feira livre. Sou também a favor que a feira venha até o centro, no lugar mais planejado, para valorizar mais aqueles que fazem ali, que estão ali fazendo a feira. Daqui a Elaine com o seu marido, estão lá todo sábado, para que vocês possam ser mais valorizados. Então, deixa aqui, como alguns colegas falaram aí, também a minha colocação, que sou muito favorável à mudança da feira. E por hoje é só. Que Nossa Senhora abençoe a todos. Luiz Fernando, boa noite a todos.
Obrigado, Luiz Fernando. Passa a palavra agora ao vereador David. Boa noite, senhor presidente, secretária Thalita, doutor Luiz, colegas vereadores, João Paulo, Fernando, aos presentes aqui hoje e todos que nos acompanham através do Facebook, da TV Câmara. No último dia 9, recebi o comunicado do deputado Dalmo, já havia anunciado aqui nessa casa a respeito de um ônibus, né, que tinha sido indicado, o meu pedido aqui para Itanhandu, para ajudar aí no transporte dos alunos, e no último dia 9 o deputado me ligou informando que foi feito aí o pagamento em conta da verba parlamentar no valor de R$ 359.300 para a compra desse ônibus escolar de 30 lugares, um ônibus urbano. Então eu agradeço mais uma vez aí o deputado Dalmo que sempre ajuda aqui em Itanhandu, deputado estadual, o seu lema, né, seu slogan aí, sempre presente, e isso aí é verdade, ele sempre presente aqui, ajudando a nossa cidade, a nossa região. Então, mais uma vez aí, muito obrigado ao nosso deputado Dalmo Ribeiro por essa indicação no valor de R$ 359.300 de um ônibus. Na última reunião, cobramos aqui a respeito da usina, lá da Associação dos Catadores da Usina, e faltava, né, eles não tinham recebido lá a cesta básica, também a questão do roubo da fiação, estavam sem energia elétrica lá, e eu fui informado que na terça-feira eles receberam a cesta básica, e na sexta-feira, última sexta-feira, foi feita a ligação da energia elétrica. Que bom, né, que eles estão aí, puderam aí voltar a trabalhar, usando lá a esteira. E vamos aí continuar aguardando, cobrando aqui a questão da troca de algumas telhas e também de melhorias para aquele pessoal que fazem um trabalho tão importante, trabalho tão difícil aqui na nossa cidade. Questão dos EPIs, né, luva, bota, essa questão aí que eles possam estar trabalhando da melhor forma possível, que a prefeitura possa mais rápido aí atender essa solicitação desse pessoal. A questão do requerimento que fizemos, cobrando aí sobre o plano diretor, georreferenciamento e a questão do carro do meio ambiente. Realmente, eu também fui contra, na época, essa compra do carro, se não me engano, questão de R$80 mil do CODEMA, né, essa verba do CODEMA. Não é que eu sou contra a compra do carro, do uso do carro. Eu era contra tirar o dinheiro do CODEMA, que poderia estar sendo usado, né, no nosso Rio Verde, em outra parte do meio ambiente, que tanto necessita da nossa ajuda, para se comprar um carro. E um carro que a gente pode estar aí buscando recursos através dos nossos deputados ou de uma outra forma. Então, por esse motivo, eu fui contra. Mas isso já há um ano, praticamente um ano atrás, e até agora, nem carro, nem plano diretor, nem nada. Então, a gente está fazendo esse requerimento aí para saber, né, que pé que está essa questão. A gente vai aguardar a resposta aí para poder falar melhor sobre esse assunto. Questão, mais uma vez, aí da feira, da Kelane, o Aloysio, representantes aí dos feirantes, trouxeram um abaixo-assinado de 1.500 assinaturas, né, aproximadamente, aí 1.500 assinaturas. Então, a gente vê que uma grande parte da população quer que a feira vá para lá. E como eu disse na última reunião, repito aqui, eu sou a favor, porque quem está pedindo são os feirantes. E nada melhor, ninguém melhor para falar, o lugar melhor para eles são os feirantes, né? Porque eu não faço feira. Então eu não posso aqui dar uma opinião, sendo que os feirantes que querem mudar para lá, né? Então a gente vê que realmente aí eles têm razão. Eu acho que o movimento aqui é melhor, no centro. Então que o prefeito possa olhar com carinho essa questão, né, dessa mudança da feira. Me chamou a atenção o colega Cleberson, falando da questão do esporte, né, que o Éder também, o colega Éder, falando da questão de esporte. O Rivaldo não é mais o líder do governo, Rivaldo? Você ainda representa? Só para a gente ter uma referência aqui, não é mais... Tá. Então vamos falar diretamente ao Executivo. Questão de esporte, né? Tem ali o campinho, como o Moisés sempre cobra da gente aí, questão do campo, mas a gente vê, andando pela cidade, isso aí é um pedido que os jovens fazem. A gente vê, às vezes, tantos jovens indo para o caminho errado,
porque não tem assim um incentivo do esporte. Hoje vocês podem analisar junto comigo aqui, hoje não existe uma quadra na nossa cidade decente. Não existe uma quadra que tenha uma decência de você chegar lá à noite ou à tarde com seu filho para deixar ele para jogar uma bola. E o pior de tudo, aonde fica o secretário de esporte, que é a nossa referência, que é no industrial, o seu olhar e ver que tem mato, tem árvore na arquibancada, tem toceira de capim na arquibancada, iluminação, alguns postes queimados. Então isso assusta, né? Isso assusta a gente. E o pessoal cobre com razão. Outro dia, também nas redes sociais, a rede social, ela mostra bastante coisa. O portão à noite aberto, o pessoal fazendo uso de drogas dentro do estádio municipal. E eu passei lá realmente, hoje ainda passei, eu olhei, tem mato na arquibancada, parece que está um negócio abandonado, parece que ninguém vai lá. Né? E é ali onde é a Secretaria de Esportes. Então você vê que, você imagina, por exemplo, a quadra do Nossa Senhora de Fátima, né, parada, quadra do IP Amarelo, outros campos também. Então, eu acho que teríamos que ter um olhar especial para essa área do esporte. Porque é ali que tem um incentivo para o jovem, né, para ele não ir atrás de drogas, ter alguma coisa para ele fazer. Então, peço aí, encarecidamente, diretamente ao Executivo, à Secretaria de Esportes, que faça, né, algum projeto aí, não sei o que eles estão pensando para fazer para esse ano, porque 2021 a gente viu que não rolou nada, né, não aconteceu nada. Então, que nesse 2022 aconteça alguma coisa nessa área do esporte. Acompanhei também, na semana passada, como eu cobrei aqui sobre a questão da ponte da BB, um caso seríssimo que está acontecendo lá. Eu tive, né, vendo o pessoal da prefeitura, cheguei junto lá para ouvir a conversa, acompanhei o Antônio José, o Eric, o engenheiro Bruno e também um profissional que parece que vai executar o serviço de tirar uma curva, fazer um aterro na cabeceira da ponte. Então a gente vê que começou a aparecer, né, alguma coisa assim, uma luz no fim do túnel que vai ser feito um trabalho. Mas ainda alerto aqui, fica a minha preocupação, porque está passando caminhões, inclusive caminhões carregados de areia, caminhão de tijolo, caminhão pesados ali. Então, se a prefeitura vai liberar o trânsito com carro pequeno, que eu acho que até é legal, porque realmente é muito difícil, né, o pessoal dar a volta, se for liberar o trânsito para carro leve, que faça alguma coisa para passar carro leve, porque do jeito que está lá, está todo mundo chegando e passando, inclusive esses caminhões pesados. Então, se for para passar carro pequeno, porque o que eu sei, a ponte estava interditada, mas está passando, então não está interditada, né? Mas que façam alguma coisa lá para passar só carro pequeno, porque eu acho que é válido, se não tem perigo, mas que caminhões e carros grandes está difícil ali. E falando também, questão de ponte, semana passada, Ponte da Santa Casa, eu até mandei um áudio aqui no grupo dos vereadores, um caso que eu já tinha cobrado o ano passado, questão aí, já partindo para a questão da assistência social. Questão dos nossos moradores de rua. É uma situação também bastante delicada, né? Eles também merecem aí o nosso acompanhamento, o nosso respeito. Só que tem algumas coisas que não podem acontecer do jeito que está, continuar do jeito que está. Por exemplo, o albergue parece que não está funcionando mais, né? Fechou o albergue ali da prefeitura, na antiga cadeia, e não está funcionando. Então, eu até percebi que houve assim, uma aglomeração maior de moradores de rua na praça, mas o que chamou a atenção na semana passada é um caso que eu já tinha trazido, já trouxe esse assunto no ano passado aqui, é a questão de moradores embaixo da ponte ali da Santa Casa. Semana passada, mais ali por volta da parte da tarde, levantou uma fumaça preta e fedida debaixo da ponte que tampou toda aquela área ali da ponte. E, inclusive, o nosso hospital, ele trata Covid, que é síndrome respiratória, aquela fumaça foi tudo para dentro do hospital. Até alertou o pessoal da manutenção que achou que estava acontecendo um curto lá dentro do hospital, o pessoal ficou todo mundo apavorado. A pessoa colocando fogo no fio, que eu acho que ele cata reciclável, colocando fogo no fio embaixo da ponte. Né? Então levantou aquele fumação, então eu acho que a gente tem que olhar com maior atenção ali. Por quê? Virou lixão, virou um ponto ali de
de lixo, né? Tem cobertor pendurado, tudo isso que está acontecendo embaixo da ponte. Agora o cara está colocando fogo todo dia do lado do hospital, né? Então é uma situação que não dá para acreditar que acontece. E o pior, já alertei isso aí na outra reunião que eu falei, o nosso Hospital dos Olhos hoje recebe mais de 150 cidades. Muita gente de fora vem para Itaiandu, para se tratar ali na parte de oftalmologia, e vê aquela parte que é o berço do Rio Verde, Itaiandu, o berço do Rio Verde. Aí vê embaixo da ponte um lixão, aquela área toda abandonada, morador de rua embaixo da ponte. Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho aí, sério, e ver quem é o responsável por isso. Então, eu agradeço essa atenção de hoje. Muito obrigado a todos. Boa noite, David Silva. Boa semana a todos. Obrigado, David. Gostaria de chamar o Sandro, vice-presidente, para ocupar meu lugar na mesa, para que eu possa fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos assistem pelo portal da Câmara, pela nossa página do Facebook da Câmara Municipal. Mais uma vez, a mesa, os colegas da mesa, funcionários da casa e vereadores e munícipes aqui presentes. Inicialmente, gostaria de ressaltar e salientar aquilo que foi trazido hoje aqui, salvo engano, pelo vereador Pierre e vereadora Thalita, a respeito dos projetos da Fundação. Né? São projetos que estão ocorrendo com toda a transparência possível. Né? Quero parabenizar a Edna Scarpa, que hoje ocupa a cadeira lá dentro da Fundação, pelo belíssimo trabalho que ela vem fazendo de divulgação, de ampliação desse espaço e chamando para si a responsabilidade de nossas crianças, né, com projetos grandiosos lá dentro. Inclusive, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esporte, Secretaria Municipal de... me falha a memória, mas Turismo e Cultura. São as 3 secretarias lá que desenvolvem esses projetos de grande valia para toda a nossa população. Temos lá, as inscrições estão abertas já, está previsto para começar em abril, um cursinho preparatório de vestibular. Isso é histórico aqui em nossa cidade, para todas as pessoas que quiserem aprender ainda mais para o vestibular, totalmente gratuito, já que temos os mais próximos aqui, Cruzeiro ou São Lourenço, então as pessoas têm que pagar cursinho, têm que pagar van ou têm que morar lá. Eu mesmo conheço pessoas que tiveram que se deslocar daqui de Itaiandu para morar em Cruzeiro e morar em São Lourenço para fazer cursinho. Né? E aqui nós teremos um cursinho gratuito para vestibular para nossas crianças. Lá na Fundação Itaianduense, que sem dúvida nenhuma é um grande investimento em educação, aí encabeçado pelo professor Toninho Furró. Então tenho certeza de que será mais um grande passo para a nossa educação. Queria dizer, com relação às fortes chuvas, né, que já temos aí uns 2 dias aí de sol, mas os problemas, os estragos que a chuva fez, foram estragos em toda a nossa região, todas as cidades, todas estão passando pelos mesmos problemas que Itaiandu está passando. Buraco, barro, estrada ruim, sem acesso.
né? Inclusive, salvo engano, Virgínia teve que cancelar o transporte público de alunos na zona rural por conta justamente da estrada não ter condições de uso, né? Então, nós vivemos um problema grave em toda a nossa região aqui, com essas fortes chuvas, que graças a Deus ocorreram. Eu, em toda a minha vida, não presenciei tanta chuva assim. Eu acho que nós tivemos chuva abundante, porém, não ocorreu grandes estragos, graças a Deus, aí, em residências, com enchente e tudo mais. Hoje o rio está até bonito, a gente passa, vê o rio, ele está bem mais vivo, está bem mais verde, né? Então, com isso, eu trouxe na última reunião 2 indicações, uma para a gente tentar ver a possibilidade de colocar na boca do vazamento do bueiro, uma curva em L no sentido corrente do rio, né, para que tentar evitar que a água do rio volte pela rua, pelo bueiro, e também a indicação para a limpeza dos bueiros, uma indicação que eu fiz lá no começo do ano passado também, trago aqui novamente. Eu acho que o período que a gente tem maior para limpar os bueiros é o período que não chove, né, que eu acho que a gente tem maior tranquilidade para que quando chova essa água possa escorrer. Sei das dificuldades do Executivo, da falta de mão de obra, mas fica aí mais uma vez o nosso pedido. Gostaria de agradecer a limpeza lá na Praça do Renê, do município, foi feito já tem alguns bons dias, aí, uns 15, 20 dias para trás, cortaram as árvores, mas já foi alguma coisa, porque estava medonho, não tinha cabimento de levar uma criança lá para brincar, e a praça continua feia, né? Ela continua feia, precisa de uma calhação, passa um cal, arruma calçada. E por que eu estou colocando isso? Porque desde que cortaram os pingos de ouro que se cercavam lá, a população não pôs mais lixo ali na praça, que todo dia punha, todo dia estava cheio de lixo. Então, é a famosa teoria do vidro quebrado, né? Se eu tenho um vidro quebrado, a probabilidade do outro tacar outra pedra para quebrar um outro vidro é muito maior do que quando os vidros estão todos intactos. E é isso que eu quero trazer na noite de hoje, que o poder público possa cuidar da coisa pública, para que sirva de exemplo para a população poder cuidar também da coisa pública. Porque a Praça do Renê, ela não beneficia a mim, ela beneficia a toda a população, especificamente do Renê, ali, que habita a circunscrição vizinha ali. A praça que tem no centro, ela serve a toda a população que vem para o centro, né? Então, que a gente possa manter esses ambientes mais organizados, né? As praças da cidade necessitando de reforma urgente, todas as praças, né? A gente vê o Estado, que seja dado uma pintura, ainda que um paliativo, vez que o prefeito me informou também que haveria um projeto que estava para ser doado para a prefeitura por uma arquiteta. Gostaria também de saber se esse projeto já foi entregue, pois ele me disse que seria entregue numa sexta-feira aí para trás. Eu esqueci de fazer essa pergunta a ele, mas eu procurarei responder. E quero saber o que vai ser feito, não só na Praça do Renê, mas como nas outras praças do município todo. Nós precisamos aí deixar os bairros mais agradáveis para que as crianças possam brincar juntamente com seus pais. Por fim, gostaria ainda de falar um pouquinho, assim como o Sandro fez, abordar um tema a respeito da função de vereador. O vereador, ele é uma palavra que vem do latim, que é verear. E verear, no começo, significava
administrar estradas e caminhos. E é isso que a gente faz. A gente mostra os caminhos para o Executivo, fala onde estão os problemas do Executivo, assim como qualquer um da população também assim pode fazer, quer em rede social, quer na prefeitura. Só que nós somos porta-vozes de toda a população. Então, quando a pessoa vem e me aborda, eu pego essa abordagem, uma indicação que não surgiu da minha cabeça, foi um pedido do munícipe, e levo isso ao Executivo, porque muitas vezes o munícipe, às vezes não encontra o prefeito lá, ou às vezes não tem tempo de se deslocar até a prefeitura, e a gente faz esse caminho, né? A gente abre essa porta para o munícipe para aproximar ele do Executivo, e o Executivo poder atender ou não a demanda por ele proposta. Então, essa é uma das funções do vereador, e a gente, de forma alguma, se reúne só nas segundas-feiras, né? Como bem o Sandro disse, nós somos vereadores 24 horas, é a todo momento, é na rua, é em casa, em todo lugar que a gente vai, alguma pessoa nos para e nos aborda para falar de algum problema, ou às vezes dela, ou às vezes da cidade. Então, esse é o nosso papel, né? Trazer recursos para o município. Esse é um plus, digamos assim, que nós, vereadores, temos a oportunidade de poder fazer para o bem do município, né? Então, graças aos deputados, que todos ajudam aqui a nossa cidade, os deputados de cada um dos vereadores, do prefeito, todo o mérito disso é o contato político que adquire o vereador juntamente com seus deputados. E é isso que a gente traz, e é isso que a gente vem buscando todo dia fazer, né? Espero que a gente consiga compreender um pouco mais a figura do vereador, a importância do papel dele na sociedade, e que a gente consiga repensar um pouco mais antes de dizer palavras ao vento. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Passaremos à ordem do dia com a leitura do projeto de lei 006 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que autoriza o Executivo a prestar apoio financeiro aos proprietários de reservas particulares do patrimônio natural, RPPN, situadas dentro dos limites políticos de Itandu, e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a prestar apoio financeiro aos proprietários da RPPN, situados no município de Itandu, como forma de incentivar a criação dessas reservas em seu território. Parágrafo 1º. Considera-se para fins dessa lei, primeiro, reserva particular do patrimônio natural, RPPN, categoria de unidade de conservação prevista pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, SNUC, instituído pela Lei 9.985/2000 e pela Lei nº 20.922, de 16 de outubro de 2013, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no Estado. Lei do Estado de Minas Gerais. 2. ICMS ecológico, mecanismo estabelecido pela Lei Estadual nº 18.030, de 2009, visando descentralizar a distribuição de cota-parte do ICMS do município. Desconcentrar renda e transferir recursos para regiões mais pobres. Incentivar a aplicação de recursos municipais nas áreas sociais. Induzir os municípios nas áreas sociais. Induzir os municípios a aumentarem a sua arrecadação
e a utilizarem com mais eficiência os recursos arrecadados. E, por fim, criar uma parceria entre Estado e município, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população dessas regiões. Parágrafo 2º. O apoio financeiro aos proprietários terá início com a publicação da criação da reserva no Diário Oficial do Estado da União e com início na creditação na cota do município, da receita gerada por ICMS ecológico relativo ao RPPN, em consequência de sua criação. Parágrafo 3º. O apoio financeiro se estenderá por quanto tempo pendurar o recebimento das receitas do ICMS ecológico pelo município, relativos à mesma RPPN. Artigo 2º. Fica condicionado o recebimento do apoio financeiro ao desenvolvimento restrito de atividades estabelecidas pelo SNUC, para tais reservas, tais quais pesquisas científicas e visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, previstos no plano de manejo RPPN. Artigo 3º. O valor do apoio financeiro a ser repassado pelo município será de 60% através do ICMS ecológico relativo à RPPN, devido à criação de reserva em questão, que será aprovado e encaminhado pelo Estado. Parágrafo 1º. O regulamento de fiscalização e repasse do recurso será feito de forma de decreto. Parágrafo 2º. Os proprietários poderão renunciar aos valores inerentes ao apoio financeiro, que se trata essa lei a favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Artigo 4º. Fica encarregado o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA, de solicitar ao proprietário da RPPN, quando pertinente, informações detalhadas sobre a reserva, de forma a utilizadas para o planejamento anual municipal. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagida aos seus efeitos em 1º de janeiro de 2022. Leitura do projeto de lei 007 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que abre o crédito adicional especial no valor de R$ 11.229,26 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro apurado no exercício anterior no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 11.229,26 por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior dos recursos oriundos da fonte 100. Recursos ordinários referente à conta bancária 5, dígito 4. Arrecadação. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a despesa em até 30%, R$ 3.368,78, do valor desse crédito. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão do crédito adicional criado nessa lei, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigentes do município de Itanhandu. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei 008 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 1.800 por superávit financeiro apurado no exercício anterior e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei autoriza a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro apurado no exercício anterior no âmbito do município de Itanhandu, Estado de Minas Gerais, em cumprimento aos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 1.800. Obrigada. Por superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior dos recursos oriundos da fonte 100, recursos ordinários referente à conta bancária 5.4, arrecadação. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a despesa em até 30%, R$ 540, do valor desse crédito. Artigo 4º. Fica autorizada a inclusão do crédito adicional criado nessa lei, na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual vigente do município de Itanhandu. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei complementar 001 de 2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre o aumento de vagas de provimento efetivo, alterando o anexo da Lei Complementar 019/2019 e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam ampliados o número de vagas, alterando o quantitativo total para os seguintes cargos no anexo 1 da Lei
Complementar 019/2019. 1. Agente administrativo, 30 vagas. 2. Médico veterinário, 2 vagas. Artigo 2º. O setor de recursos humanos deverá consolidar o anexo da Lei Complementar 019/2019. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei complementar 002/2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que dispõe sobre aumento de vagas de provimento efetivo, alterando o anexo da Lei Complementar 019/2019 e da outras providências. Artigo 1º. Ficam ampliados o número de vagas, alterando o quantitativo total para o seguinte cargo do anexo 1 da Lei Complementar 019/2019. 1. Auxiliar de serviços escolares, 39 vagas. Artigo 2º. O setor de recursos humanos deverá consolidar o anexo da Lei Complementar 019/2019. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Leitura do projeto de lei complementar 003/2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que altera o dispositivo da Lei Municipal 05/2016, Estatuto do Servidor Público, e dá outras providências. Artigo 1º. A Lei Municipal 05/2016 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 20, parágrafo 3º. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, conceder-se um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 30 minutos, não podendo exceder de 2 horas. Artigo 87. Não poderá ser revertida a aposentadoria do servidor que já tiver completado 75 anos de idade. Artigo 103. Primeiro, a remuneração do dia, período, plantão ou sobreaviso em que faltar ao serviço sem motivo justificado nas leis, nos termos dessa lei complementar. Artigo 124. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional conforme laudo técnico específico, com base no vencimento básico do cargo até o limite de 3 UFI, Unidade Fiscal de Tendu, fixada pela Lei Complementar número 021 de 2019. Artigo 130. Considerar-se sobre sobreaviso o servidor que permanecer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço. 1. Cada escala de sobreaviso será no máximo de 48 horas. 2. As horas de sobreaviso para todos os efeitos serão contadas à razão de 100% do vencimento base do servidor. 3. As horas pagas a título de sobreaviso não se incorporarão para qualquer fim ao vencimento do servidor. Artigo 133. A cada período de 12 meses de efetivo exercício, o servidor, inclusive comissionado, fará jus a 30 dias de férias, que podem ser acumulados até no máximo 2 períodos, no caso de necessidade imperiosa do serviço atestado pela autoridade máxima de cada órgão na seguinte proporção. 1. 30 dias corridos, quando não houver faltado serviço mais de 5 vezes. 2. 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 3. 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas. 4. 12 dias corridos, quando houver tido de 24 a 32 faltas. Artigo 140. Parágrafo 4. Somente serão aceitos atestados médicos apresentados dentro no prazo de 24 horas da data de sua emissão. Artigo 148, parágrafo 5. Parágrafo 5º. No caso da licença em que se trata do artigo 150 ou ocasião de cessão do servidor, o prazo do período aquisitivo já ocorrido será computado para fins de concessão da licença prêmio por assiduidade. Artigo 154, 4. Por 5 dias úteis, em razão do falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrastas ou padrastos, filhos, enteado, menor adotado ou sob a tutela e irmãos. 5. Por 3 dias úteis, em razão do falecimento de avós, tios, cunhados, enteados, genro e nora, sogro e sogra. Parágrafo único. Servidor efetivo, contratado, comissionado ou agente político poderá ausentar-se da data de seu aniversário sem prejuízo de sua remuneração, vedada a troca por qualquer outra data, exceto nos seguintes casos. 1. Caso a data recaia sobre feriado ou fim de semana, poderá optar por dia imediatamente anterior ou posterior. 2. Estando afastado de licença, qualquer título ou férias perderá o benefício previsto nesse parágrafo.
Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Leitura do projeto de lei complementar 004/2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, transforma a função gratificada de encarregado de TFD em cargo de comissão de supervisor de TFD e logística da saúde. Artigo 1º. Fica transformada a Lei Complementar 019/2019 a função gratificada em encarregado de TFD em cargo comissionado de supervisor de TFD e logística da saúde. Parágrafo único. A alteração afeta o anexo 2 da Lei Complementar 19/2019, especialmente na última linha da planilha relativa ao órgão, Secretaria Municipal de Saúde, passando a vigorar da seguinte forma: supervisor de TFD e logística da saúde. Artigo 2º. É requisito básico para investidura do cargo de supervisor de TFD e logística da saúde a formação em nível médio e suas atribuições estão previstas no anexo dessa lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Bom, iniciaremos as votações dos projetos de lei. E antes de iniciarmos as votações, gostaria de submeter ao plenário a possibilidade da discussão em bloco ou global, na forma do artigo 173, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Passaremos a discussão e votação do projeto de lei 005/2022, apresentado pelo excelentíssimo prefeito municipal Paulo Henrique Pinto Monteiro, que abre crédito adicional especial no valor de R$ 731.174,74 por anulação da dotação orçamentária e da outras providências. Leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade, Técnica Legislativa e no mérito estão de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Kleberson. Comissão de Finanças e Orçamento. Essa comissão aprova o projeto porque está de acordo com o orçamento vigente, se trata de matéria constitucional. Encaminhamos ao plenário para apreciação e votação do mesmo. Vereadores Sandro, Éder e Luiz Fernando. Comissão de Serviços Públicos, sendo o projeto de competência dessa comissão, se tratando de matéria constitucional e de interesse da comunidade, encaminhamos ao plenário para apreciação e votação. Vereadores Rivaldo, David e Pierre. Diante do presente projeto, como vota a vereadora Thalita? Aprovo. Sandro? Aprovo. Pierre? Aprovo. Rivaldo? Aprovo. Luiz Fernando? Aprovo. Éder? Aprovo. Kleberson? Aprovo. David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade o projeto de lei 005/2022. Passaremos à discussão e votação do projeto de lei 003/2022, de autoria do Legislativo, apresentado pelos excelentíssimos vereadores Éder de Almeida Pinto Benício e Thalita Monique de Oliveira, que dispõe sobre a inclusão das academias de musculação, ginástica, artes marciais e todo tipo de esportes como atividade essencial à saúde no âmbito do município de Itaandu. Leitura dos pareceres da única comissão aqui. Comissão de Constituição, Justiça, Legislação e Redação Final. A Comissão de Parecer pela Constitucionalidade, Legitimidade, Técnica Legislativa e no mérito estão de acordo com o projeto. Vereadores Pierre, Rivaldo e Kleberson. Diante deste presente projeto, como vota a vereadora e autora Thalita? Aprovo. Vereador Sandro? Aprovo. Vereador Pierre? Aprovo. Vereador Rivaldo? Aprovo. Vereador Luiz Fernando? Aprovo. Vereador Éder e Aprovo. autor? Vereador Kleberson? Aprovo. Vereador David? Aprovo. Declaro, portanto, aprovado a unanimidade o projeto de lei 003/2022, de autoria do Legislativo, declarando, portanto, a sessão encerrada e desde já convocando a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 21 de fevereiro de 2022. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.